Sejam bem-vindos a todos. É um prazer para nós do PET Economia receber hoje o professor Elano Arruda, que é professor de Economia da Universidade Federal do Ceará. O professor Elano tem graduação, mestrado e doutorado em Economia, foi coordenador do curso de Economia e é professor do curso de pós-graduação em Economia da UFC UCAEM. O professor Elano também é professor pesquisador do CNPq e tem uma vasta pesquisa com várias publicações na área de macroeconomia e economia aplicada. Então, eu gostaria de receber e agradecer muito o aceite do convite por parte do professor Elano. E, professor Elano, por favor, fique à vontade. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu vou pedir a todos que desliguem os microfones enquanto o professor Elano fala. Depois haverá a oportunidade de todos fazerem perguntas. Muito obrigado. Ok. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Agradecer o Marcelo aí pelo convite, juntamente com o Davi, né, que foi a pessoa que intermediou aí o contato, e a gente fica muito honrado, primeiro, de ter sido lembrado, né, de estar aqui dividindo essa tarde com vocês, né, e também parabenizar aí o Marcelo, né, por dar continuidade a esse trabalho tão bacana que é realizado no PET Economia, né, com essa galera boa de serviço, boa de trabalho, e que tem servido assim de uma referência muito boa para os demais alunos, tá certo? Eu vou só projetar aqui. Me confirme, tá todo mundo ouvindo bem aí, Marcelo? O áudio tá ok, pessoal? Perfeito. Estamos ouvindo perfeitamente. Bom, então vamos lá. Eu vou projetar aqui a apresentação. Antes de mais nada, pessoal, esse trabalho que a gente vai conversar um pouco hoje sobre ele é resultado da orientação da dissertação do Fernando Mancilla, né, um carioca, aluno do CAEM, está no doutorado, e a gente orientou esse trabalho, que na verdade nasceu de uma pergunta de partida que a gente vai, inclusive, falar aqui um pouco sobre a motivação, né? Como o professor Marcelo já falou, a gente tem uma curiosidade muito grande em pesquisa na área de macro. Não só macro do ponto de vista nacional, como também macro aberta, né? Então, a gente tem procurado estudar algumas coisas nessa área, e esse aspecto realmente é um aspecto que me interessa bastante, e por causa disso, a época eu sugeri ao Fernando esse problema de pesquisa, e ele abraçou, e em seguida, né, na confecção aí do paper final, o professor Roberto Tatiua também nos deu valorosas contribuições na banca de avaliação da dissertação, tá bom, pessoal? Então, só para destacar, esse trabalho, o resultado da dissertação do Fernando, foi publicado na Economics Bulletin, que é uma revista da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, e atualmente ela está com o Qualis A1, né, o Qualis dela, um Qualis bacana, e foi exatamente o resultado dessa pesquisa, tá bom, pessoal? Então vamos lá, motivação. Eu elenquei aqui algumas coisas que a gente... Por que é importante você entender a relação dos processos inflacionários com o nível de inserção de uma economia nos mercados globais ou nas cadeias globais de comércio? Tá certo? Primeiro porque você tem um aspecto social muito importante na inflação, apesar de, às vezes, os economistas não falarem tanto disso, né? O professor Marcelo, que é professor de macro, certamente ele sempre procura passar isso, porque às vezes, quando aparecem aquelas soluções de curto prazo, né, aquelas soluções mirabolantes, como a gente gosta de dizer, normalmente eles ignoram essa questão de que qualquer solução que seja inflacionária, quem acaba pagando a conta é aquela parcela mais vulnerável, né? Então, isso aí eu acho que é uma coisa que todo economista bem formado deve saber e deve ensinar aos que estão estudando economia, né? Então, o processo inflacionário ele sempre vai representar deterioração do poder de compra, principalmente dos mais vulneráveis,
vai representar também aumento na volatilidade dos preços relativos e também dos preços dos insumos de produção, né? E esse cenário torna nebuloso lá o horizonte de previsão dos agentes, aumenta a incerteza e tem todo aquele processo, né, adverso das expectativas que vocês já conhecem, que aprenderam em macro. Então, esse é a principal motivação, né? A inflação é um tema importante, a gente deu uma segurada nela com o Plano Real, no final do segundo governo ali do presidente Lula, começou-se um certo descontrole que foi acelerado no governo da Dilma e acabou nos trazendo de volta, né, a aceleração da inflação. E aí foi na época, quando a gente começou a trabalhar nesse tema, tá certo? A segunda motivação é que a gente tem um arcabouço, né? Quando a gente fala em pesquisa, a gente simplesmente não pode, eu quero estudar isso aqui. Não, você tem que saber se tem alguma referência. Então, a gente tem como referência aí motivacional para estudar essas questões da dinâmica inflacionária a curva de Phillips, que é uma relação consolidada, consagrada, e aí aqui especificamente uma das versões mais modernas, que é a do Blanchard e Galli de 2007, tá certo? Outra motivação é um resultado também obtido pelo Homer. Ele fez um trabalho, se eu não me engano, com 114 países, e ele obteve lá um resultado muito interessante, mostrando que a abertura comercial ela é desinflacionária, tá certo? Não é bem o que a gente faz aqui, até porque esse resultado aí ele já é meio consagrado, né? A gente está interessado aqui em uma outra questão que eu vou deixar mais claro depois, né? Mas o Homer lá em 93 ele já encontrou essa evidência muito forte de que quanto maior a participação do setor externo na economia doméstica, e quando eu digo participação, é no sentido de importações, né? Quer dizer, quanto maior a contribuição do setor externo, né, na oferta doméstica, certo? Menos inflacionária vai ser a economia, tá certo? Então, esse é um resultado, assim, bastante robusto, né, dado que ele utilizou uma base aí com, se eu não me engano, foi 114 países, tá certo? Uma outra motivação, né, já existe essa relação de inflação com abertura comercial, e mais recentemente, né, um trabalho que utilizou o DSGE, da Watson, esse paper é muito interessante, porque ela analisa vários cenários de comportamento da dinâmica inflacionária, controlando por regimes de abertura, e já tem um pouco a ver com o que a gente vai conversar aqui, tá certo? A ideia é o seguinte, a ideia que ela vai colocar a abertura pode ser boa ou ruim, dependendo do nível de abertura que uma economia já tenha, né? Assim, em termos de repercussão inflacionária, a gente vai discutir isso melhor na frente, tá certo? E por último, o fator aqui que eu coloquei como motivação, o fato do Brasil ser uma economia, assim, relativamente muito fechada, né? Isso é até curioso, porque gestores recentes no país, inclusive de relações exteriores, chegaram a falar que o Brasil era um país altamente mergulhado nas cadeias globais, e a gente sabe que isso não é verdade, pelo menos não é o que os dados mostram, tá bom? Então vamos lá, aqui vamos pontuar cada um, né? No caso do Homer aí, que eu já falei, tá certo? Ele fez um trabalho para 114 países e observou uma relação negativa e estatisticamente significante entre a abertura comercial e inflação, ou seja, aquela conversa que nós já tivemos aqui. Quando você tem uma participação maior, tá certo? Do setor externo na oferta doméstica, né? Você tem aí um choque de oferta, né? E esse choque de oferta acaba por atenuar os processos inflacionários. Você tem também a curva de Phillips novo-keynesiana híbrida, né, na versão do Blanchard e Galli. Aqui você tem esse XT, que é um componente de ciclos econômicos. A medida usual que a gente usa é desemprego, né, o ciclo do desemprego. Aqui é a inflação, claro. Aqui o componente forward-looking da expectativa, né, ou seja, a expectativa olhando para frente. Aqui o componente backward-looking, a expectativa olhando para trás. E aqui esse VT é uma medida de um choque de oferta que normalmente a turma, quando vai fazer trabalho empírico, gosta de utilizar uma medida de repasse cambial, né? Inclusive, nessa nossa pesquisa, a gente seguiu essa tradição, na verdade, dessas pesquisas. Normalmente colocam aí uma variável de repasse cambial como esse indicador aí de choque de oferta, né?
E aqui o mais interessante que eu queria discutir com vocês é a questão desse paper aqui da Watson, tá certo? Ela vai fazer o seguinte, ela vai utilizar o modelo DSGE e observar possíveis assimetrias nas respostas da inflação quando você tem cenários distintos de abertura, tá certo? Ela vai dizer o seguinte, quando você abre a economia, você pode ter dois efeitos. Efeito 1 é o que ela vai chamar no paper lá de complementariedade estratégica. Ou seja, se você tem um pouco mais de abertura, mas tem poucas empresas, ou em outras palavras, você tem pouca concorrência, certo? Você pode ter um efeito aí de complementariedade estratégica na questão dos preços. Isso faz com que você aumente a rigidez real da economia e, portanto, a inflação se tornaria menos sensíveis às oscilações cíclicas na atividade econômica e, portanto, nesse trade-off entre inflação e desemprego, tá certo? Quer dizer, esse aí seria um efeito, de alguma forma, que atenuaria esse processo de dinâmica inflacionária. Por outro lado, você tem um outro efeito que pode acontecer, né? Na verdade, esses efeitos são antagônicos entre si. O segundo é o chamado, o aumento do custo de oportunidade de não ajustar preço quando seus concorrentes o fazem, né? Aí, nesse caso aí, esse segundo efeito, ele vai reduzir a rigidez nominal, né? E aí torna a inflação mais suscetível aos choques de atividade econômica e até mesmo ao componente inercial, né, da inflação. Você tem uma inércia maior nesse cenário, tá certo? Então, para o Watson, ela argumenta que, na verdade, esse efeito, quer dizer, se você vai ter ou não trade-off entre inflação e desemprego, se a inflação vai estar mais ou menos sensível a esse trade-off, vai depender de duas coisas. Ela vai dizer do grau de abertura e do nível de competição, quer dizer, do tamanho dos mercados, né? Ela diz que você vai ter mais ou menos esse tipo de comportamento, tá certo? Então, em resumo, seria isso. Então, a outra motivação que nós falamos é o baixo nível de abertura comercial. Pessoal, peguei esses dados aqui rapidinho na Penworld Table, tá certo? Assim, é chocante. Aqui eu peguei, se eu não me engano, aqui tem 20 países, ou é 18. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui a taxa de abertura comercial. Essa taxa de abertura aqui é aquela tradicional, né? Exportações mais importações dividido pelo PIB, tá certo? Se você olhar para esse gráfico aí, esse azulzinho aqui, que é o lanterna, né? Praticamente aqui durante todo o período, lamentavelmente, né? É o Brasil, pessoal. O azulzinho aqui, ó. Então, para a turma que diz aí que nós somos altamente inseridos nas cadeias globais, nos mercados globais, na verdade, não é isso que os dados nos mostram, pessoal. Quer dizer, atualmente, né, o Brasil está com alguma coisa acima de 20% do PIB, né, de inserção no comércio internacional, que é uma coisa muito, muito, muito pequena, né? Aqui eu destaque aqui para a Holanda, né? A participação realmente muito importante no PIB. E esse azulzinho mais escuro aqui, se eu não me engano, é o Paraguai, ou acho que é o Paraguai, né? Enfim, a ideia aqui desse gráfico é só para a gente ter a noção, né, de por que a gente fez essa pesquisa. A gente tem o Brasil, ele é relativamente muito fechado, muito fechado. Isso acaba incorrendo ou gerando uma série de problemas, não só que a gente está falando sobre dinâmica inflacionária, mas aí tem problemas de produtividade, enfim, tem problemas demais aqui para você falar em cima desse aspecto, certo? Então, vamos lá. Então, o que a gente fez aqui, o que a gente vai apresentar para vocês? A ideia aqui é o seguinte, olha, se a Watson, né, ela tem no modelo teórico, né, no modelo DSGE, no modelo estocástico dinâmico de equilíbrio geral, ela mostrou que existem esses efeitos antagônicos da abertura. Então, o que a gente vai fazer? Olha, nós vamos pegar a curva de Phillips, que é uma relação teórica, né, assim, consagrada, e a gente vai fazer o seguinte, vamos examinar, será que existem assimetrias no comportamento da curva de Phillips para níveis distintos de abertura comercial? Então, basicamente, essa é a pergunta vamos dizer assim, da nossa pesquisa, dessa pesquisa da dissertação do Fernando, tá certo? E aí, naturalmente, nós temos uma hipótese que foi retirada lá da pesquisa da Watson, né?
Então vamos lá, qual é a hipótese? A hipótese é o seguinte, ora, com mais abertura comercial, e mais abertura aqui, leia-se o seguinte, quanto maior a participação do setor externo na oferta doméstica, tá certo? Isso aí a gente vai explicar mais na frente, porque a variável de abertura que nós usamos na pesquisa é a mesma lá do trabalho do Homer, é só importações sobre o PIB, nós não incluímos as exportações, até porque é um indicador de oferta doméstica já, né? De alguma, né? É um indicador da demanda doméstica, faz parte lá do componente de demanda doméstica. Então, a gente pegou só a participação do setor externo. Então, a gente pegou só a importação sobre o PIB. Então, a hipótese é a seguinte, no regime de maior abertura, tá certo? A hipótese é, nós não vamos ter o famoso trade-off entre inflação e desemprego, né? Aquela razão de sacrifício, toda aquela discussão. A hipótese aí é que com mais abertura, a tendência é que você tem mais mercado e você tem, naturalmente, menos influência do Estado nos mercados e, portanto, nesse trade-off entre inflação e desemprego e, naturalmente, como você aumenta a rigidez real, você diminui também a chamada inércia inflacionária, né? Que é aquele repasse adaptativo, né, lá do Friedman, da inflação, tá certo? Por outro lado, no regime de menor abertura, você vai ter a tendência lá da curva de Phillips clássica, né? Ou seja, todo mundo significante, né? Uma curva de Phillips lá com significância da expectativa forward-looking, backward-looking, a significância do trade-off entre inflação e desemprego e lá do choque de oferta, do repasse cambial, tá certo? E a metodologia que a gente vai trabalhar é o modelo lá do Kahneman e do Hansen, tá certo? Que a gente vou explicar para vocês mais na frente. É um método de 3 estágios. Vou tentar passar para vocês a intuição dessa técnica, tá certo? Que é bem assim, intuitivamente ele é bem simples de entender. Então, passar aqui rapidamente pela literatura, né? Como eu já falei, eu acho que é um dos papers base para essa agenda de pesquisa, né? O primeiro a encontrar essa relação, depois Lane, em 97, né? Que observou que a maior abertura comercial diminui a distorção dos preços relativos e, portanto, como você tem menos distorção, menor vai ser o incentivo do formulador de política para gerar surpresa inflacionária. Aquilo que a gente aprende, né, nos nossos cursos de macroeconomia, né? Aquela política não prevista, né, que a gente fala nos cursos de macro, né? Quer dizer, quanto maiores forem os mercados, ou quanto maior for a abertura comercial, menor vai ser essa flutuação nos preços e, naturalmente, menor vai ser o incentivo. E esse incentivo que eu estou falando é a quantidade de empregos, né, que você ganharia por gerar essa surpresa inflacionária, né? Dentro daquela lógica lá da razão de sacrifício, né? Da curva de Phillips. Esse Sisek, que esse aqui é um turco, fez esse estudo aqui para a Turquia, e ele observou lá que a maior abertura diminui a inércia inflacionária e também a sensibilidade da economia a essas oscilações cíclicas da atividade, né? O que nos parece ser bem interessante, né? E por fim, a Watson, que na verdade foi o paper teórico que nós utilizamos como referência para formular o problema de pesquisa e para correr atrás de fazer o trabalho. Base de dados, abertura econômica, como eu falei, a gente vai utilizar a razão das importações com o produto interno bruto, com o PIB, né? Quer dizer, exatamente a ideia aí é a participação do setor externo na oferta doméstica, né? A mesma ideia lá do Homer, tá certo? Variável de expectativas, a expectativa forward-looking, a gente utilizou a previsão do primeiro dia do relatório Focus, né, que é a expectativa declarada, e a backward-looking também utilizamos o indicador consagrado, né, que é o próprio IPCA defasado, tá certo? Como variável de ciclos econômicos, a gente trabalhou com o ciclo do desemprego, né, o hiato do desemprego, e aqui, pessoal, a gente viu que a PME, Pesquisa Mensal de Emprego, ela foi descontinuada, né? Por causa aí da PNAD contínua, né? Que é uma pesquisa bem mais ampla, bem mais interessante, de modo que, se eu não me engano, ela foi encerrada aí em 2015 ou 2016. Então, para a gente pegar uma amostra maior, a gente utilizou como proxy o desemprego de São Paulo, que também é uma variável que é muito utilizada como proxy para o desemprego do Brasil.
tem uma correlação altíssima, né, quando o Brasil, tá certo? E aí, a partir dessa variável, a gente extrai a tendência dela utilizando o filtro de Rödke-Prescott, né? Não sei se vocês já utilizaram, né, mas certamente podem já ter ouvido falar, principalmente quando a gente fala de ciclos econômicos, né? E aí a gente subtrai o observado da tendência, e aí você tem o chamado hiato do desemprego, como você faz também do hiato do produto, né? E a variável de repasse cambial, a gente utilizou a variação da taxa de câmbio efetiva real, certo, pessoal? A base que o Fernando trabalhou foi 2002, janeiro de 2002 a dezembro de 17, tá certo? Esse gráfico aí, na verdade, não estava na dissertação, isso aí foi um parecerista da revista que pediu, né, disse que queria ver um scatter plot da curva de Phillips, né, disse que gosta de ver gráficos assim, e aí a gente, atendendo a demanda lá do parecerista, a gente plotou esse gráfico, naturalmente fica realmente interessante, a nuvem de dados aqui combinada, aqui desempregou no formato quadrático, e a inflação observada, e aí você pode aí ajustar uma curvinha, né, assim, inclinaçãozinha muito baixa, mas tá aí ela, né, a curvinha de Phillips, né. Mas enfim, o nosso modelo é esse aqui, tá certo? Qual que é a ideia, pessoal, do modelo lá do Kahneman e do Hansen? A ideia é o seguinte, ora, você quer estimar uma relação econômica, tá certo? Que tem um regressor endógeno, que é o caso aqui, controlando as mudanças nos coeficientes por regimes distintos, tá certo? Nesse caso aqui, esses regimes vão ser dados pelo nível de abertura comercial. A gente tem um outro trabalho também, de um outro aluno lá do CAEM, que a gente fez um trabalho semelhante, só que o regime mudava não pela abertura, mas pelo nível de credibilidade da política monetária. Também é outra pesquisa bem interessante. Nesse caso aqui, a ideia é o seguinte, ora, eu vou ter aqui uma variável indicadora para abertura, tá certo? E um parâmetro threshold estimado, que é esse gama aqui. A ideia é o seguinte, se a abertura for menor ou igual a esse parâmetro threshold, a curva de Phillips vai ter esse formato aqui. Vai ter esse lambda 1, esse beta F1, esse beta B1 e esse teta 1. Se a abertura for maior do que esse threshold estimado, você vai ter um outro comportamento para essa curva de Phillips, um lambda 2, aqui não é lambda ao quadrado, tá certo, pessoal? É um lambda 2, um beta 2, forward look, um beta 2, backward look e um teta 2. Ou seja, você tem dois regimes, tá certo? E esses regimes são controlados pelo nível de abertura, tá certo? Esse método de estimação, ele acontece em 3 estágios, tá certo? Usualmente, se você quiser estimar uma curva de Phillips, como você tem uma variável de expectativa aqui, ó, essa expectativa forward looking, ela vai ser correlacionada com erro, né? Os meninos aí que terminaram de fazer a econometria 2 comigo agora, estão com isso aí bem fresco, né, na memória, né, na lembrança. Afinal de contas, a gente terminou algumas semanas esse conteúdo, né? Então, você tem uma correlação com erro. Então, se você utilizar mínimos quadrados, você vai ter problemas de viés e inconsistência nos estimadores, tá certo? Então, a ideia é mais ou menos o seguinte. Primeiro, no primeiro estágio, a gente estima aí uma regressão para a expectativa de inflação para gerar uma variável instrumental para a expectativa de inflação, como função das variáveis exógenas. Esse é o primeiro estágio, né? Aí eu vou gerar essa série, essa variável instrumental. No segundo estágio, eu já vou utilizar essa variável instrumental, tá certo? Para obter o threshold, para estimar o gama, para obter esse gama ótimo, tá certo? E no terceiro estágio, tá certo? De posse desse gama ótimo, eu vou estimar por GMM, né, pelo método dos momentos generalizados, o regime de baixa abertura e o regime de alta abertura comercial. Basicamente, assim, intuitivamente, o método Kahneman e Hansen, ele procede assim. Primeiro, né, você resolve ali o problema da endogeneidade, obtendo ali uma variável instrumental para o indicador de expectativa. No segundo estágio, você utiliza essa variável prevista para obter o gama chapéu, tá certo? E por mínimos quadrados no segundo estágio. E no terceiro estágio, aí você utiliza o método de GMM para estimar a curva de Phillips no regime de baixa abertura
e no regime de alta abertura comercial, tá certo? Então, aqui, rapidamente passando pelos testes, naturalmente, quem já fez séries temporais, a gente precisa verificar a estacionalidade das séries, né? Todas as séries se mostraram estacionárias a 5%. Eu repeti essa tabela, nem precisava. Né? Esse teste aqui é o teste lá do Hansen. Basicamente é um teste sequencial, é um teste de não linearidade. Tudo bem, a gente está propondo essa pesquisa, mas será que os dados mostram que o modelo não linear é mais adequado? Isso é uma pergunta a se fazer, né? Então, você tem esse teste sequencial do Hansen, que vai testar, na verdade, sequências de hipóteses. Primeiro você tem um modelo linear contra um modelo não linear com 2 regimes, né? E aqui claramente, você rejeita a hipótese nula, né? Que o asteriscozinho é 5%, o valor crítico é 18, e a estatística calculada deu 22,29, quer dizer, bem maior, cai na área de rejeição. Então, nesse caso aí, nessa primeira sequência, eu vou optar pelo modelo não linear com 2 regimes. Em seguida, a gente compara o modelo não linear de 2 regimes com o modelo não linear de 3 regimes, que pode acontecer também. Só que nesse caso aqui, a gente já não rejeita a hipótese nula, indicando que o modelo mais adequado para esses dados seria um modelo não linear com 2 regimes, tá certo? Beleza. Esse gráfico aqui também foi uma requisição do parecerista, porque ele alegou que essa variável de abertura aqui, pessoal, ela flutuava muito, né? Tinha uma volatilidade muito grande. Aí ele pediu para a gente testar o mesmo modelo com uma variável suavizada, né? Utilizando aí algum suavizador, né? E assim a gente fez e o resultado ficou semelhante, né? Até a gente fala lá no artigo que a estimação ficou semelhante, a gente não teve grandes mudanças, né? Tem um claro destaque aqui, pessoal, é o boom aqui do começo do governo Lula, né? Vocês devem lembrar aí dos custos de economia brasileira, a disparada no preço das commodities, né? Teve aqui esse período também, que ainda é resquício aquele boom do preço das commodities, esse aumento que houve nessa inserção do Brasil. Aqui você teve a sequência da crise, né, do subprime, você teve uma forte queda aqui na participação, né, do setor externo na economia doméstica, e aqui você teve essa retomada, e aí com a crise política que culminou com o impeachment da presidente Dilma, você teve aí novamente essa queda forte aqui nessa participação do setor externo na economia doméstica, certo? Então, só para a gente ver. E aqui, pessoal, essa linha reta foi o nosso parâmetro threshold estimado, né? E aí, pessoal, pasmem vocês, que quando a gente gerou esse resultado aqui, a gente obteve, eu fiquei assim muito impressionado, né? O threshold que a gente obteve aí foi 8,7%. Né? Você vê como é uma coisa baixa, né? Assim, um nível muito baixo. Em outras palavras, pelo que a gente vai ver nos resultados, se eu tiver uma participação do setor externo acima de 8,7%, você já vai ter um comportamento da dinâmica inflacionária bem mais, vamos dizer assim, bem mais comportado, que é o que a gente vai ver nos resultados, do que se você tiver essa participação menor do que 8,7%. Tá certo, pessoal? Então, essa linhazinha aqui ela vai denotar o nosso threshold. Pronto, tá aqui os resultados. Essa tabelinha aqui, esse lado esquerdo, pessoal, é a curva de Phillips estimada no regime de baixa abertura comercial, ou seja, para as observações em que o nível de abertura é menor do que 8,7%. Na nossa amostra aí deu 99 observações, certo? E aqui do lado direito, a gente tem a curva de Phillips estimada para o regime de alta abertura comercial, ou seja, para o nível de abertura maior do que 8,7%. Só relembrando aqui a abertura medida em termos de participação das importações sobre o PIB, tá bom? Vamos lá. Vamos falar aqui primeiro do regime de alta abertura, aqui do lado direito, tá bom? O que é que a gente observa? Nesse modelo, nessa curva de Phillips aqui, tá certo? Apenas a variável de expectativa forward-looking e a do repasse cambial são estatisticamente significantes, ou seja, o trade-off entre inflação e desemprego, esse 0,12, não foi significante, e nem
ou esse aqui, né, menos 0,008, perdão, né, não foi significante, e nem a inércia inflacionária, que deu 0,12, foram significantes. Ou seja, o que essa evidência está mostrando é uma confirmação da hipótese original do trabalho. Qual que era? Se você tem uma participação maior do setor externo na economia, né, ou uma participação maior do setor externo na oferta doméstica, você aumenta o tamanho dos mercados, tá certo? Você reduz, você aumenta a rigidez real, então você reduz os efeitos inerciais da inflação e a vulnerabilidade dos mercados às oscilações cíclicas da política econômica, né? Então isso aqui é um resultado que está aí bem, né, bem apontando aí para o que a previsão teórica, né, do modelo DSGE da Watson já previa, tá certo? E aqui você tem também um repasse cambial, que inclusive a magnitude foi a mesma, tanto para o regime de alta como o regime de baixa, né? Então esse foi o primeiro resultado. Do lado esquerdo aqui a gente vai ver o que? Ora, no regime de menor abertura, você tem o que a literatura já consagrada mostra. Você tem uma curva de Phillips novo keynesiano híbrida tradicional, né? Com o componente forward-looking insignificante, da ordem aí de 0,53, quer dizer, um aumento de 1 ponto percentual na expectativa futura de inflação, aumenta em 0,5, né? Um aumento de 1%, perdão, no aumento de 1 ponto percentual, perdão, na expectativa de inflação futura, aumenta em 0,5 ponto percentual a inflação corrente, tá certo? E no caso aqui da inflação defasada, que seria a inércia, um efeito quase de magnitude semelhante. E aqui você tem a significância estatística do trade-off entre inflação e desemprego, né? Quer dizer, quanto mais fechada a economia, você consegue observar essa significância, o que, do ponto de vista do bem-estar, pessoal, é ruim, né? Essa vulnerabilidade a essas ingerências da política econômica, né? Porque vocês devem ter aprendido sobre aquela inconsistência dinâmica da política econômica, o viés inflacionário da política econômica, né? Então, quanto menos suscetível a esse tipo de influência a economia for, naturalmente mais saudável ela será, tá certo? Pelo menos é isso que preconiza os principais pesquisadores na área de macroeconomia, especificamente na área de inflação, tá certo, pessoal? Então, em síntese, a gente confirmou essa inexistência do trade-off entre inflação e desemprego e a ausência da inércia inflacionária no ambiente de mais abertura comercial e confirmamos, né, a significância estatística da curva de Phillips tradicional no regime de menor abertura, quer dizer, de alguma forma você tem ali um Estado controlando mais, né, ou atrapalhando mais, talvez seja a expressão mais correta, a economia e os mercados, tá certo? E os resultados, naturalmente, estão indo ao encontro aí das pesquisas mais recentes nessa área, tá certo? Por fim, a gente finaliza recomendando, né, maior abertura comercial. Assim, é uma coisa que não só pela questão do controle inflacionário, da suavização dos processos inflacionários, né, da redução das ingerências da política econômica sobre a dinâmica inflacionária, mas também porque tem várias pesquisas que mostram que a abertura ela é extremamente relevante para aumento de produtividade, enfim, para outras questões. E aqui as principais referências que eu citei na apresentação, no artigo que eu mandei para o Davi, ele deve ter mandado para vocês, você tem lá a referência completa. Então seria isso, pessoal. Desculpa, nem sei se eu estiquei demais. Perfeito, professor Alano. Muitíssimo obrigado. A gente abre agora para perguntas. As pessoas, se quiserem, podem fazer perguntas ou pelo chat, ou se desejarem, podem fazer perguntas abrindo o microfone, e aí podem fazer diretamente as perguntas. Então, estamos disponíveis para as perguntas para o professor Alano. Fiquem à vontade. Professor Alano, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a aceitação do nosso convite, né, do PET. E quando eu estava lendo o artigo até agora, que você explicando, eu fiquei muito curioso com relação à questão desse valor limite, né,
da abertura comercial. E já que ele é um valor que varia muito, eu fiquei em dúvida assim, se a percepção das áreas próximas a esse valor limite ela é tão... Porque muda totalmente a interpretação, né? Uma hora o trade-off, entre aspas, existe, outra hora ele passa a não ser significante. E a percepção em torno dessa área do valor limite, como é que ela fica? Porque ele tem uma troca de comportamento muito grande, né? No caso... Sim, sim, Davi. Isso aí, na verdade, é uma das coisas interessantes dessa econometria de modelos não lineares, é você poder avaliar assimetrias, né, no comportamento das relações econômicas, porque a gente sabe que a economia ela é muito dinâmica e ela é muito, principalmente as relações macro, né? Inclusive, eu tô orientando um trabalho agora que a gente está tentando aí ver se existem assimetrias dessa natureza, por exemplo, na regra de Taylor, né, naquela função de reação do Banco Central, de determinação da taxa de juros, né? Então, assim, o que a gente observa aí é o seguinte, talvez essa sensibilidade, Davi, que você está falando, que sua pergunta foi muito interessante, talvez, até, Marcelo, essa sensibilidade maior seja porque a economia brasileira é muito fechada, né? Essa sensibilidade em torno desse valor, de você ter uma dinâmica inflacionária completamente distinta, Davi, seja até por conta disso, pelo fato de a gente ser muito fechado. Então, assim, se a gente, como a mensagem é mais ou menos assim, se a gente aumentar um pouquinho os mercados, né, se a gente tiver um incremento que nem seja lá tão chocante, né? Quando a gente fala isso, às vezes, tem alguns colegas que são resistentes à abertura, à indústria nacional, aquela conversa, né? Aí, às vezes, as pessoas têm um discurso assim, muito fatalista, de gente, eu estou falando de você sair vamos para 15% de participação de importações, né? Quer dizer, vamos aumentar uma coisinha, como a gente diz aqui no Ceará, né? Quer dizer, não é uma coisa muito abrupta, né? Até porque a gente sabe que o ambiente de negócio aqui é muito ruim. Então, longe da gente advogar em favor de uma abertura radical, sabendo os problemas que a gente tem de ambiente de negócio, de carga tributária. A gente sabe que é muito difícil para as empresas aqui competirem, tá certo? Por causa dessa questão. Mas eu entendo que existem setores que você pode incrementar, principalmente setores mais tecnológicos, que eu acho que a gente tem que abrir até para poder contribuir com a formação do capital humano e aumento da produtividade. Então, talvez, Davi, a resposta para a tua pergunta, ou melhor, a minha suspeita, eu não vou dizer que é a resposta, porque a gente teria que fazer uma análise mais profunda, Marcelo, mas eu suspeito que a resposta para a sua indagação seja por isso. A economia brasileira é tão fechada, tá certo? Que você consegue aí um threshold da ordem de 8,7% de participação do setor externo na oferta doméstica, né? E se você tiver um nível a partir daí, quer dizer, de 9%, você já tem uma suavização absurda na dinâmica inflacionária do país. Muito obrigado pela resposta, professor Lano. Estou vendo Rapaz, aqui o professor Coelho, rapaz. Professor Coelho. Não sei se o Que professor maravilha. Coelho tem interesse em fazer uma pergunta, já que a inflação é uma coisa que deixa o professor Coelho fora do sério. Também pesquisa sobre moeda, inflação, e está muito preocupado atualmente com decisões que o governo está tomando com relação a isso. Seja bem-vindo, professor Coelho. Nós não estamos lhe ouvindo. Não sei se alguém mais deseja também fazer alguma pergunta. O professor Coelho liga o microfone, professor. Está desligado o microfone. Está desligado, eu acho. Tá certo. Se quiser fazer a pergunta pelo chat, o Rafael gostaria de fazer uma pergunta. Pode perguntar, Rafael. Boa tarde. Coelho Tá todo pergunta mundo pelo escutando? chat, aí eu talvez poderia falar a pergunta do professor Coelho. Fique à vontade, Rafael. Boa tarde, professor. Foi até bom o professor Coelho ter entrado, que a minha pergunta
tem uma relação com o projeto de pesquisa que eu enviei a ele da disciplina, né, de monetária, de tópicos de monetária. E o professor Elano, nessa última resposta que ele deu para o Davi, ele comentou sobre a regra de Taylor. E aí a minha pergunta vai mais ou menos nesse sentido. Se a abertura comercial, ela tem algum efeito, alguma significância sobre os mecanismos de transmissão da política monetária. Se variações no juro e dependendo da abertura comercial tem impactos na resposta inflacionária. Muito boa pergunta, Rafael, viu? Inclusive, eu estou com um aluno agora no CAEM, a gente está aí no intensivo, né, que ele é servidor da universidade, está querendo defender logo, né, a dissertação e tentar o doutorado, não sei quais são os projetos pessoais dele, mas a gente está trabalhando exatamente nessa linha aí. Qual que é a pergunta? Né? A nossa curiosidade é o seguinte, ora, você tem ali uma regra de Taylor. O que é a regra de Taylor? Você tem a equação de determinação da taxa de juros. Aí você tem um componente de atividade econômica, naturalmente, né? Um componente ali cíclico, parecido com esse da curva de Phillips. Aí você tem um componente de desvio da inflação da meta, né? Ou da expectativa ali da inflação. E você pode colocar ali um vetor de outros regressores, por exemplo, como oscilação cambial, parará, você pode colocar ali, você pode brincar com um monte de coisa. Assim, tem uma literatura, inclusive tem um paper que foi publicado no ano passado, que o autor ele estimou várias funções de reação do Banco Central, né, várias equações de Taylor para vários países, observando o nível de abertura econômica deles. O que eles observou foi que o seguinte, países com maior abertura comercial, e eu gosto de utilizar a expressão maiores mercados, eu acho que talvez para o aluno da graduação fique mais fácil de entender o mecanismo, tá certo? Ele vai dizer o seguinte, que esses desvios, o efeito desses desvios da inflação em relação à meta, eles tendem a ser atenuados na resposta que a autoridade monetária vai dar em termos de taxa de juros. Tá certo? É como se você diminui essa ingerência da política monetária nos mercados. Entendeu? Então, isso aí é um resultado que foi observado lá. Naturalmente, ele utilizou uma econometria mais simples. A gente está querendo fazer uma coisa um pouco mais sofisticada, né? Estimando, utilizando, por exemplo, GMM, controlando essa não linearidade, como a gente fez aqui nesse outro trabalho. Aí o objetivo é esse, é ver o seguinte, olha, com mais abertura, na regra de Taylor lá, a participação do desvio da inflação em relação à expectativa aumenta ou diminui? A participação, por exemplo, do impacto da flutuação econômica na determinação da taxa de juros, enquanto ela vai influenciar, aumenta ou diminui? Né? Condicionando essas oscilações ao nível de abertura. Essa é uma pergunta de pesquisa muito importante, e eu suspeito, e aí quando eu digo suspeito, realmente eu suspeito, eu não tenho até porque a gente que trabalha a gente que é economista, a gente tem que, é o que os dados dizem, não dá para você conversar e ficar fazendo elucubrações, olha os dados vão dizer, mas você tem aí uma linha de pesquisa apontando, o professor Coelho, que é um teórico, estuda isso há muito tempo, ele pode até aí nos trazer alguma coisa mais assim. Elano, a única dúvida que eu tenho é com relação ao título do teu trabalho, cara. Entendeu? Porque você tem, assim, o que a gente tem aquela coisa de taxa de juros não coberta, né? Paridade, taxa de juros, você tem aquela coisa teórica da macroeconomia que é muito importante para a nossa formação. Mas na vida real, né, você tem lá um modelinho, né, atualmente um samba desse da vida lá que o Banco Central tem, né, um modelo desse estocástico dinâmico de equilíbrio geral, mas no frigir dos ovos ele está olhando o seguinte, ele tem a percepção da sensibilidade dos mercados, né, a uma oscilação da taxa de juros. A minha pergunta é, assim, e aí a minha suspeita é que quando você tem mais mercado, quando você tem mais competição, quando você tem mais oferta, tá certo? A tendência é que essas sensibilidades desses coeficientes, elas sejam reduzidas. Né?
ou em outras palavras, essas ingerências, né, é uma eventual atrapalhada, né, como o professor Marcelo Calado destacou aí, a preocupação do professor Coelho com eventual erro na política monetária, entendeu? Então, esse tipo de situação pode ser atenuado. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, talvez eu tenha lançado mais dúvidas, né? Mas é assim, quem pesquisa é isso, assim, você tem a teoria econômica, ela é muito vasta, você tem argumento para todo lado, né? E eu prefiro, assim, eu gosto de olhar para o que os dados estão dizendo. E aí, eu vi essa pesquisa, eu achei muito interessante, embora o cara trabalhe tecnicamente, assim, com uma econometria mais simples, mas a mensagem é muito interessante. Ele mostra que esse desvio da inflação em relação à meta, a sensibilidade, né, dele em relação à resposta dele em relação à taxa de juros, diminui também a questão do aspecto cíclico, né, controlando ou condicionado ao nível de abertura. Eu posso até depois mandar para o Marcelo, e o Marcelo disponibiliza para vocês esse paper. Seria ótimo. Muito obrigado, professor Elano. Estamos abertos para mais perguntas. Obrigado, professor Elano, pela resposta. Se estiver funcionando agora, professor Coelho, pode ficar à vontade. O problema é que eu cheguei agora, eu não sei nem o que ele falou, fica até difícil de eu, sei lá, vou falar o quê? Achando, estranhando, o título, parece que foi muito bom, o pessoal está participando bem, embora eu tenha realmente achado estranho o título, desculpa, Elano. Porque a abertura comercial da inflação, acho que é estranho. Dinâmica comercial da inflação. Tá? Eu posso fazer um resumo, Marcelo? Fique à vontade. Por favor, faça. Fazer um resumo aqui com ele. Na verdade, esse trabalho ele é resultado da dissertação do aluno lá do CAEM, né? A gente conseguiu publicar ela naquela Economics Bulletin, né? Uma revista assim, bacana. A ideia da pesquisa aí é o seguinte, averiguar, Coelho, como é que a dinâmica inflacionária do Brasil ela se comporta avaliando o comportamento dela em diferentes níveis de abertura comercial. A ideia é o seguinte, ora, se você tem um cenário de mais abertura, tá certo? A expectativa, o componente forward looking, o componente backward looking, o componente do trade-off, inflação e desemprego, aumenta, diminui, fica não significante, entendeu? Basicamente, a pergunta de partida era essa. Quer dizer, a abertura econômica, ela ajuda ou não ajuda nessa questão dessa dinâmica inflacionária? E o que a gente obteve aí, utilizando a técnica do Hansen, foi que com mais abertura, tá certo? A tendência é que o trade-off, inflação e desemprego, se torne não significante, e a inflação tende a ficar mais forward look, entendeu, Coelho? Com mais abertura, com mais mercado, você tem menos ingerência, e com menos mercado, com a economia mais fechada, você tende a ter aquela curva de Phillips tradicional significante. Então, o resumo é isso. Parece uma conclusão óbvia, né? Tranquilo, quanto mais informação tem, menos disparidade você tem também. Então, Isso, perfeito. Perfeito. É óbvio, mas a ideia é você pegar os dados e dizer, os dados estão confirmando essa visão teórica. Interessante, muito bom. Porque, na verdade, o que é óbvio realmente, aí que foi o que um dos papers base da gente foi o trabalho do Homer, de 93, né? Que o Homer mostrou que a abertura econômica ela é desinflacionária. Mas qual deles? Qual Homer? Tem o Paul Homer ou o David Homer? Não, o Paul, de 93. Ah, tá bom. O paper dele... Marido, mulher, todo mundo tem o nome de Homer. Tá aí, é verdade, tá aqui, ó. Aqui, o David, desculpa. O Paul é o do crescimento. O é o David e a esposa, o Paul Homer. Não, o Paul é o da abertura, abertura não, do crescimento econômico. Exatamente. Tá aqui o paper, Openness and Inflation. Teoria e evidência. Esse paper aí, na verdade, foi o óbvio mesmo. Ele vai mostrar que se tiver mais mercado, tem menos inflação. Quer dizer, a abertura é desinflacionária. Informação plena, no final, o curva de Phillips fica vertical, é óbvio, né? Isso. Aí, dentro da pergunta do Felipe aí, usando essa ponto que o professor Coelho levantou, aí você tem isso, quer dizer, será que... E aí eu suspeito que sim, tá certo? A gente tá olhando os dados ainda, vamos ver o que os dados vão dizer. Mas será que isso também não interfere na função de reação do Banco Central? Na determinação da taxa de juros? Né? Essa questão do tamanho dos mercados. Aqui vamos lá.
Foi a pergunta do Felipe aí, né? Tá, porque eu cheguei depois da pergunta do Felipe. Desculpa, qual a conclusão que vocês chegaram? Interfere? Felipe não, desculpa, foi o Rafael, né? Foi o Rafael. Pois é. Rafael. Rafael, Eu desculpa, saí, eu Rafael. entrei e saí para voltar, para poder ter o sinal, ter microfone, eu saí e voltei. Não, foi o Rafael levantou um ponto, que ele disse, a gente observou essa assimetria na curva de Phillips, né? E eu toquei no ponto de que, eventualmente, essa assimetria ela pode reverberar na política monetária, né? Ou seja, na regra de Taylor, lá, na função de reação do Banco Central. Eu suspeito que sim. Tá, entendi. Aí é o que eu estou jogando aí para você, eu sei que você estuda isso aí há muito mais tempo que eu. É só uma suspeita, tá? Isso. Tá bom. Bem, mais perguntas? Estamos quase uma hora explorando o talento e o esforço do professor Elano. Aproveitem essa oportunidade, são raras. Então, mais perguntas agora. Na verdade, o que a gente está vivendo agora é uma hipótese, talvez seja difícil de ser captada por um modelo como esse, porque a grande questão que a gente tem agora é a questão fiscal, né? É uma questão que Marcelo, a mim me parece pode estar óbvio. aberta ou fechada, o problema fiscal vai estourar na inflação e há pouco que o Banco Central possa fazer. A mim me parece óbvio que em 2021 a gente vai entrar no problema de dominância fiscal, tá? A situação aponta para isso. Eu acho que mesmo com ou não, ou com ou sem renda cidadã, o teto de gasto vai ser furado. Tá? Então, meu amigo, a gente vai entrar provavelmente numa situação de dominância fiscal. Em 2022 a gente vai ter um repique inflacionário, pelo visto, tá? Eu acho que vai. É quase que uma receita de bolo. Tá? Quase certeza que vai dar nisso. Imagino, tá? Pelo que eu ando acompanhando aí, a leitura dos dados apontam nessa direção. Eu acho que talvez por ser mais jovem, viu, Marcelo? Eu vou ser um pouquinho mais esperançoso do que o Coelho. Assim, essa questão do fiscal, realmente, assim, a gente não vê, assim, você tem, na verdade, um problema político muito grande, né? Assim, de articulação da agenda econômica. É uma coisa, assim, impressionante como... Enfim, a gente não sabe exatamente, assim, se é coisa realmente é uma dificuldade muito grande de uma agenda virtuosa, né, assim, econômica, possa avançar. A gente viu aí a reforma da Previdência, que era um marco importante nessa perspectiva fiscal, mas tem outras reformas aí estruturantes que, se não passarem realmente, aí vão acabar realmente furando o teto, aí, como o Coelho falou aí, meu amigo. Aí a gente entra para um terreno muito pantanoso, principalmente porque o mundo está se endividando e você tem uma incerteza mundial, né? Você tem uma incerteza mundial. E aí, num cenário como esse aí, para uma economia que, de alguma forma, depende muito, apesar da gente atuar num setor, por exemplo, como commodities agrícolas. Exatamente esse é o meu ponto. Exatamente o meu ponto. Com o Marcelo sobre isso recentemente. Tá? O mundo inteiro está entrando numa situação de depressão econômica. Isso, e aí, é diferente da época do Lula, que o Lula perfeito. Tinha toda uma coisa favorável do lado externo, agora não tem. E aí vai ser. E outra coisa, o outro ponto básico é o seguinte: o governo não produz nada, ele só tira da sociedade. Isso. Se a sociedade não está produzindo nada, como é que vai ser? Pô, eu acho que ele vai emitir dívida. É verdade. É o que a gente já sabe que vai acontecer. Então, eu penso nessa linha também. Assim, eu entendo que só algumas reformas estruturantes, assim, bem contundentes, que sinalizem, né, para o setor produtivo. Quando eu digo setor produtivo, assim, eu não estou muito interessado nessa turma que gosta de especular, né? Às vezes o cara bota no jornal, saíram alguns bilhões daqui, mais bilhões de capital especulativo, de gente que vem para cá para ganhar dinheiro com dinheiro. Eu, pessoalmente, eu sou meio, assim, ressabiado. Eu estou mais interessado em olhar para a economia real. Então, eu acho que precisa dar uma sinalização importante, mas eu entendo que, assim, a comunicação da gestão da política econômica está muito complicada, assim. Eu confesso que
não entendo muito de ciência política, eu não sei assim, quais seriam os fatores que estejam mexendo nisso, mas eu acho que precisa melhorar e alguma coisa nessa linha tem que acontecer, porque realmente a previsão do Coelho aí, certamente é mais pessimista do que eu, porque tem mais idade, tem mais experiência, tem mais maturidade. Não, mas é isso mesmo, o cenário é nebuloso. Se não tivesse, como o Marcelo falou, e se a gente não consolidar o fiscal, com o mundo entrando numa depressão, é muito difícil. É complicado. Mais perguntas, mais considerações, quem quiser participar, estamos disponíveis. Ainda aproveitando o trabalho do professor Elano, é interessante notar que os 2 últimos anos, né, os 2 primeiros anos desse governo, um governo que aparentemente o ministro da Economia tem uma inspiração bastante liberal, parece que se esqueceu desse que é um dos aspectos mais importantes de uma economia, que é abrir a economia, né? Provavelmente é uma coisa que exigiria pouco ou praticamente nenhum esforço com relação a PECs, né? Isso, Congresso, propostas de emendas constitucionais, ou seja, abrir a economia tem questões administrativas bem mais simples de se resolver do que as difíceis reformas tributárias ou reformas da Previdência, uma série de reformas extremamente difíceis de implementar, mas abrir a economia envolve normas e regulamentos e portarias. Ô, Marcelo, desculpa, Marcelo, você está sendo inocente, tá? A questão da inocência política, né? Não é muito bom de política. Você tem um monte de sindicatos que não deixam... Isso, é verdade. Principalmente os patronais, nesse caso aí, né? Dos industriais, né? Claro, é isso aí. É complicado. Tem outro aspecto aí também, que no debate presidencial da última eleição, acho que a equipe do Alckmin, né? Uma das equipes, assim, bem uma turma de referência, eu acho que eles tinham no planejamento entregar, né? No final dos 4 anos, a economia com uma taxa de 50% de abertura, né? A gente viu aí que a global está na casa de 22% atualmente, né? E o Brasil está em quanto? 2%? O Brasil, a situação... 25%. Eu tenho um gráfico aqui que é frustrante com ele, ó. Peguei aqui na Penworld Table, olha aí a situação. O Brasil, esse azul aqui, ó. De 1970 até 2017, tá aqui a gente. O Lanterna. A gente está com... 2017 a gente estava aqui em torno de 23%, 22% de abertura. Ah, bom. Então, assim, é bem frustrante, né? Assim, na literatura, os chamados países baleia, né? China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, países com uma população muito grande, tendem a ter graus de abertura bem menores do que países como Holanda, Bélgica, Isso. Alemanha, né? Mas, mesmo assim, se você pegar a União Europeia, o grau de abertura é relativamente pequeno. Mas dentro da União Europeia, a Alemanha, a Holanda, a Bélgica são muito abertos, né? Então, isso gera uma dinâmica interna entre os países europeus que faz com que sejam muito competitivas as empresas ali e as empresas contem com alto grau de abertura. A gente não sabe também se politicamente, nesse momento, Estados Unidos, Canadá, China, Europa estão querendo se fechar e isso dificultar a abertura de países emergentes. Mas, assim, talvez a abertura comercial seja um dos poucos momentos onde seja aquelas situações econômicas onde a gente tem ganha-ganha, né? As perdas são muito pequenas comparadas à quantidade de ganhos que tem pela sociedade como um todo. Isso. Só um sistema de um lobby muito forte, aquelas poucas partes da sociedade que vão perder é que impedem uma abertura comercial mesmo. E tem uma questão aí, dentro do que o Coelho falou, sobre a questão do cenário mundial, como a gente atua muito em setor assim, de alimento, né? Eu vejo também uma certa oportunidade aí, né? Você vai ter um aumento, na verdade já está tendo uma explosão na demanda global, né? E eu acho que tem talvez Brasil e Estados Unidos aí para alimentar o mundo, né?
Ilano, você tem razão, só tem um pouquinho, tá? A participação da agricultura no PIB é irrisória em relação É isso, olha, eu sei, eu digo assim, é uma oportunidade nesse cenário que eu estou falando, né? o crescimento aí seria Entendeu? muito pequeno em relação a tudo, porque a participação do PIB é muito pequena, tá? Ou seja, o PIB é pop, a agricultura é pop, o agro é tudo, mas no agro não é tudo. É. Né? Esse é um problema, né? Mas normalmente, assim, normalmente nesses momentos, por causa desse engessamento, que o Marcelo já falou e o Coelho destacou ali a fonte, né? Esse lobby, né, pesado da dita indústria nacional, e às vezes em momentos de aperreio, quem acaba ali dando um... Assim, dá uma sensação que o sufoco não está grande, só que continua. Mas continua, claro, enfim, é verdade. O receio é que esse impulso seja só pelo lado das exportações, né? Já as importações, como você falou, né, o threshold de só 8,7% é extremamente baixo. É demais. Importante para uma economia é exportar muito, mas importar também muito, porque importação sim. significa a entrada de tecnologia, entrada de máquinas e equipamentos com capacidade muito grande de aumentar a produtividade da economia. Né? E o aprendizado também, né? Sim. Então, o que eu vejo no Brasil, a perspectiva, acho que, como os meus cabelos brancos talvez compitam com o do professor Coelho, mais do que do professor Elano, então o risco é de eu ser tão pessimista quanto o professor Coelho em relação à possibilidade da abertura à economia nos próximos anos. Né? O Brasil é um país muito fechado e ainda existe uma mentalidade muito forte de que... Estou fazendo tudo para descobrir minha idade, né? Vocês não vão descobrir, não. Então, a possibilidade de uma abertura comercial, principalmente pelo lado que mais importa, que é das importações, né? Eu acho como muito limitada, e aí seria uma fonte importante de conter esse repique inflacionário que se espera pelos próximos 2 anos. Que parece inevitável, realmente. Como eu falei aí que eu tenho lá a minha esperança, mas realmente o Coelho aí, o argumento dele tá perfeito. É só realmente se o governo conseguisse fazer o que até o momento ele não conseguiu, né? Que é conseguir historicamente tem sido assim, conseguir emplacar a agenda econômica, emplacar as reformas que estão aí paradas, enfim, pelo menos para sinalizar. Isso aí, como não aconteceu até agora, é difícil esperar que aconteça, né? Então, realmente, esse repique aí, ele essa história, você olhar para a história, funciona assim, o tempo todo. É aquele negócio, os caras vão repetindo experimentos que deram errado e continuam repetindo, achando que dá certo, a hora dá certo, tá? Aí fico me lembrando do Barão de Munchausen, tá? Com o Bootstrap, tá tentando se levantar do cadastro. É por aí. É desse jeito. Bem, mais perguntas. Exploramos o professor Elano por mais de 1 hora, exibindo esse trabalho bastante robusto, bastante sofisticado. Muito obrigado, professor Elano. Acho que temos tempo para mais uma última pergunta. Quem desejar fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. E, se não, professor Elano, suas considerações finais. Fique à vontade. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Novos convites se repetirão e espero contar mais uma vez no futuro. Maravilha. Assim, eu agradeço demais aí pela oportunidade. É muito bom a gente poder compartilhar, né? Assim, estar perto dos estudantes de graduação, mostrar um pouco do que a gente tem estudado, né? Mostrar que a gente tem professores, alunos que têm conseguido aí realizar pesquisas que têm tido uma boa visibilidade, né? Que têm tido publicações em boas revistas, mas principalmente pelo aprendizado, né? Que a gente tem com os alunos, às vezes uma pergunta ali suscita uma agenda de pesquisa, né? Um programa de pesquisa, né? E, mais uma vez, parabenizar o professor Marcelo pelo trabalho, né? Um prazer aqui rever o professor Coelho, né? Esse tempo aí tá todo mundo enfurnado, né? Dentro de casa, nessa quarentena que parece que não se acaba mais. Mas é um prazer para a gente, sempre que precisar, e a gente tiver o que falar, né? Tem muito isso também, às vezes,
Normalmente eu gosto de falar do que a gente está estudando, né? Porque aí a gente pode falar com um pouquinho mais de propriedade e também aprender, ouvir sugestões, então é sempre um prazer. Eu vou procurar o paper que eu falei, Marcelo, e eu sei disponibilizar aí o aluno que fez a pergunta e, eventualmente, né, vocês fazerem o grupo de estudo, alguma coisa desse tipo, porque realmente eu acho que nesse momento aí, até uma curiosidade que eu tenho, ver, porque eu nunca vi, Coelho, alguém fazer, que tipo de técnica você utiliza, por exemplo, para avaliar uma situação de dominância fiscal, né? A situação de dominância fiscal é uma previsão ali que você tem na teoria monetária, mas assim, eu nunca vi um estudo empírico e que tipo de técnica você pode fazer para você avaliar, por exemplo, essa questão, porque, por exemplo, no período ali do auge ali da crise lá da Dilma, né, muitos economistas falaram que o Brasil já tinha entrado numa situação de dominância fiscal, né, e aí eu ficava com essa curiosidade, e ainda tenho hoje, né, porque eu já procurei algumas coisas na literatura, e eu tenho essa curiosidade de ver como é que a turma normalmente testa isso empiricamente, até porque eu acho que você tem como ver isso só depois, né, você tem que pegar alguma técnica Na verdade, o problema fiscal pode ser um problema instantâneo. Então, ele vai, acontece, e aí você não consegue medir ao longo do tempo mais razoável. Tem que pegar durante anos, tá? Se vai acontecer durante um mês, tá? O problema é que você tem que olhar se esse troço persiste, tá? Porque assim, normalmente, o que eu pensei foi, normalmente a política monetária, ela tem vamos dizer assim, os lags da repercussão dela são maiores do que da política fiscal, né? Isso mesmo. Então, às vezes, o que eu, e aí tenho visto é que às vezes a turma confunde essa questão do aumento ou da redução desses lags com uma eventual dominância fiscal. Às vezes você tem uma situação de ambiente, né, conjuntural, ou até mesmo como você falou, né, de cenário de depressão global, que é realmente uma situação singular, né? E aí, num cenário como esse, você acaba tendo uma expansão, né, dessa defasagem da resposta, né? Então, realmente, isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, tenho começado a estudar isso daí, mas eu tenho muita curiosidade, né, será que, eventualmente, o que a gente avalia como aumento de defasagem, né, o prolongamento de defasagem é dominância, ou a gente chama de dominância o que eventualmente possa ser prolongamento da defasagem da política monetária por alguma questão fiscal ou algum outro aspecto aí, entendeu? Mas, assim, para mim foi um prazer grande não rever os colegas, rever o Marcelo, o professor Coelho e os demais alunos, alguns que a gente teve aí, né, um semestre bem bem intenso e até, assim, por que não dizer, bem chato, porque realmente essa interação com os alunos é muito... Essa coisa de estar em sala de aula, né? Essa coisa remota, a gente sabia que era o que a gente tinha para o momento, mas está longe de ser o ideal, né? Então, mas eu agradeço demais aí pela oportunidade. Eu acho que até primeiro semestre de 2021 não vai ter como se livrar disso não, tá? Eu acho que lamentavelmente, infelizmente, realmente, se não tiver vacina, fica muito complicado, né? Não, mesmo com vacina, não dá para ser antes do primeiro de julho de 2021, não. Nem como. Tá? Não tem, eu acho que como alocar as coisas de outra forma, que não seja assim. Você vai criar uma espécie como é que é, de inércia, vai empurrando, vai até final o pessoal diz até que final de 2021, alguém está falando isso. Não, se eu não me engano, já tem um portaria atualizando, né? Atividade remota até o final de 21. Mas, assim, a universidade também fez um investimento muito grande, né, Marcelo, em computadores, né, tablet, e acho que até a turma vai, não sei, mas enfim, foi um prazer muito grande estar aqui, rever os colegas, rever o professor Marcelo, o professor Coelho e aprender aqui com os alunos e compartilhar um pouquinho do que a gente está estudando. Muito obrigado, professor Elano, muito obrigado aos participantes, professor Coelho, os alunos. E aqui o PET Economia sempre está aberto a
as palestras, as contribuições, as agendas de pesquisa dos professores para apresentar, mostrar, estimular os alunos, né, que ficam sempre muito interessados por essa agenda de pesquisa. E aqueles que desejam certificado de participação nessa palestra do professor Elano, é só deixar o nome e o e-mail no chat, que depois a gente providencia certificados para todos. Ok, professor Elano, muito obrigado. Professor Coelho, seja bem-vindo. E demais alunos. Eu que agradeço, pessoal. Foi muito bom. Muito obrigado. Boa tarde a todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde, muito obrigado a todos. Eu também agradeço o convite, Marcelo. Marcelo e alunos, tá? Eu recebi o convite dos dois, tá? Dos dois grupos. Um abraço, gente. Bom final de semana para todo mundo. Um abraço a todos. Muito obrigado. Até a próxima.